Jeremias, capítulo de número 9. Queridos, bom seria ler todo esse capítulo 9 de Jeremias, para que os irmãos tivessem uma compreensão mais clara, porque Deus enviou o seu povo, Israel, para o exílio, porque Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém e fizesse todo aquele estrago, destruísse o templo, trocasse fogo, matasse homens, velhos e crianças e levasse boa parte dos servos do Senhor para o exílio, lá na cidade da Babilônia. Esse capítulo 9 de Jeremias é um anúncio do que Deus iria fazer. Por conta da rebeldia, por conta da desobediência do povo, por conta da incredulidade, da idolatria, de toda espécie de pecados. Não vou ler todo o capítulo, mas apenas alguns versículos. Os irmãos estiveram com suas Bíblias aí abertas. Versículo 3, o Senhor diz que aquele povo curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalece-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fiéis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Cada um zomba do seu próximo, e não fala a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de praticar a iniquidade. Vivem no meio da falsidade. Pela falsidade, recusam conhecer-me, diz o Senhor. E aí ainda no versículo 9, o Senhor diz: acaso por estas coisas não os castigarei, diz o Senhor. Eu não me vingaria, eu de nação tal como esta. Versículo 11, farei de Jerusalém montões de ruína, morada de chacais, e das cidades de Jerusalém farei uma assolação, de sorte que fique desabitadas. Ainda o versículo 14, antes andaram na dureza do seu coração e seguiram os Baalaíns, como lhes ensinaram os seus pais. Versículo 21 ainda diz: porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, exterminou das ruas as crianças e os jovens da praça. Fala, assim diz o Senhor: os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre o campo e cairão como gavela atrás do secador, e não há quem a recolha. Então, isso se dá com o povo de Deus. Era essa a postura desse povo, a conduta desse povo. E Deus levantou o profeta Jeremias durante muito tempo para alertar aquele povo, para chamar aquele povo ao arrependimento, dizer àquele povo que era preciso abandonar essas práticas para que o juízo de Deus não viesse sobre eles. Mas eles endureceram os seus corações. Eles bateram no profeta, eles maltrataram o profeta, eles prenderam o profeta, eles fizeram todo tipo de perversidade contra o profeta enviado por Deus, o profeta Jeremias. E aí não teve uma outra opção da parte de Deus, a não ser cumprir tudo isso aqui que ele tinha alertado que iria fazer. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, tocou fogo em tudo, matou meio mundo de gente e levou meio mundo de gente preso para o cativeiro.
e lá ficaram 70 anos escravizados por conta de não ter dado crédito à voz do Senhor. Então, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, 2 Coríntios, se eu não me engano, Paulo nos diz que todos aqueles registros de sofrimento, de dor, de prisão, de juízo de Deus com o seu povo, foi escrito para nosso exemplo. Nos nossos dias, deve nos servir como exemplo para nós não incorrermos nos mesmos erros, não praticarmos os mesmos pecados que eles praticaram lá na travessia do Egito para Canaã, quando se prostituíram, quando pediram para ser feito um bezerro de ouro para eles adorarem, quando fizeram todo tipo de afronta para com Deus. E Deus não se afronta. Ninguém pode afrontar a Deus. Então, o que aconteceu? Deus pesou a sua mão contra o povo e aconteceu o que aconteceu. Então, nós devemos também tomar como exemplo para nós essas verdades, para nós sabermos que Deus não toma o culpado por inocente. Aquilo que o homem plantar, Deus diz que ele colherá. É isso? Então, nós não vamos trabalhar realmente, eu li esses versículos, só para chamar a atenção dos amados irmãos para os dois versículos que eu gostaria de fazer a nossa reflexão nesta noite, que se encontra no versículo 3 e 24. Do texto, conhecer a Deus constitui a glória do homem. Versículo 23, Deus diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. É o que Deus está dizendo. Que as pessoas não devem se gloriar, ostentar glória, se achar lá grandes coisas por conta da sua sabedoria, por conta da sua força e por conta da sua riqueza. E já no versículo seguinte, Deus diz aonde as pessoas devem se gloriar. Qual é o meio certo e correto de se gloriar, de se ostentar alguma coisa? Se você quer ostentar alguma coisa nessa vida, Deus diz, mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Em quê? Primeiramente, em me conhecer. Se você quer manifestar alguma glória, algum valor da sua personalidade, da sua pessoa, quer receber alguma honra, quer ser louvado, valorizado, então Deus diz que o caminho para isso é conhecer a Ele. Se tem que haver alguma maneira de se gloriar, Ele está dizendo aqui na sua palavra, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O Senhor se agrada disso, quando Ele vê a sua igreja se gloriar por conhecimento que tem dEle, por poder saber que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele é a majestade suprema do universo, em saber que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é perfeito, que Ele é onisciente, onipresente, que Ele é tudo, que Ele é o Senhor de todo o universo e controla todo esse universo. Infelizmente, hoje, a ostentação é uma das marcas dessa nossa sociedade. Já viu essa turma que bota quase 10 quilos de ouro no pescoço? É cada correntão de ouro, é cada anel, é tanta coisa, pura ostentação. Na riqueza, querer ostentar riqueza. Deus está dizendo, não se glorie nisso. Sabe por que não se deve se gloriar nem na sabedoria adquirida muitas vezes aqui nesse mundo, nem na força e nem na riqueza, porque tudo isso é passageiro.
Tudo isso é transitório, isso não permanece a vida toda, o tempo todo. Hoje a pessoa pode ter toda a força, amanhã pode estar em cima de uma cama, precisando de alguém para levar para fazer as necessidades fisiológicas. Hoje, quantos e quantos aí faliram? Tinha riqueza, tinha grandeza, mas hoje muitas vezes estão até mendigando aí. Tanta gente que ostentou fama, riqueza, e hoje muitas vezes estão na miséria. Me lembro de um ex-jogador da seleção brasileira, chamado Marivaldo, no lateral esquerdo, que jogou na seleção brasileira, ganhou dinheiro, jogou na Itália, jogou em grandes times de futebol, mas esbanjou tudo, pura ostentação, gastou tudo, como aquele filho pródigo, né? Gastou toda a riqueza. E, recentemente, Marivaldo estava mendigando, catando coisas no lixo lá na cidade de Itabuna. Não se glorie na riqueza, porque você pode ter hoje e amanhã você pode não ter nada. É isso? Como também falei, da força, da sabedoria. Quantas pessoas estão aí ostentando ser alguma coisa, porque é poliglota, fala diversas línguas, é PhD nisso, conhece todas as ciências. Cuidado com essa sabedoria. Sabedoria humana. A Bíblia diz que ela é diabólica. A sabedoria que nós devemos nos gloriar é através do temor ao Senhor, que é o princípio da verdadeira sabedoria. A sabedoria que nos leva a conhecer a Deus, a nos relacionar com Deus, a ter intimidade com Deus, a saber quem é Deus. É essa sabedoria que nós precisamos cultivar, buscar. E a Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Porque é a sabedoria que vem do alto, a sabedoria divina. Não é a sabedoria que tem levado as pessoas a viverem alienadas de Deus, distantes de Deus. Pessoas que não conhecem a Deus com todo o saber, com todo o conhecimento da ciência, com tudo isso, elas não conhecem a Deus. Na verdade, meus amados irmãos, a sabedoria que nós precisamos a cada dia cultivar, buscar e evidenciar na nossa vida, essa sabedoria, ela procede de Deus, o Deus de toda a sabedoria. E Ele quer nos conceder a cada dia essa sabedoria para que possamos viver aqui nesse mundo de uma maneira sábia, sabe? Viver de uma maneira sábia, glorificando e bendizendo o santo nome do Senhor. A verdadeira sabedoria, primeiramente, ela nos ajuda a conhecer a Deus. A verdadeira sabedoria, ela primeiramente nos ajuda, nos auxilia no nosso conhecimento de Deus, na nossa aproximação de Deus. É através dessa sabedoria, a Bíblia diz que a intimidade do Senhor não é para todos, é aqueles que o temem. A intimidade, o relacionamento, a comunhão, o acesso a Deus não é para todos não, irmãos. Mas é para aqueles que temem ao Senhor e que por meio desse temor adquire a verdadeira sabedoria para saber como chegar ao Senhor. Depois que o próprio Senhor se chega a nós. Porque Ele se chega a nós, nos revela a sua palavra, nos dá a sabedoria para a partir daí nós termos a liberdade de nos relacionarmos com Ele, de poder chamar Ele de Pai, poder dizer que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso sustentador, que é Ele que supre todas as nossas carências e necessidades, ter aquele conhecimento, aquele relacionamento que teve Davi em dizer, o Senhor é o meu pastor. De uma maneira íntima,
e profunda por conhecer a Deus. Davi era o homem que conhecia a Deus. E nas colocações dele, ele deixa isso bem claro. Davi disse: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, porque eu quero aprender dele. Eu quero contemplar a formosura dele, a beleza dele. Esse é o meu prazer, essa é a minha satisfação. Ele termina o Salmo 23 dizendo: e habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele conheceu a Deus. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós não devemos nos gloriar nessa sabedoria que nós vemos muita gente aí ostentando. Porque, como eu disse, a verdadeira sabedoria, ela nos ajuda a conhecer e também a compreender a vontade de Deus revelada pela sua palavra. Porque o sábio natural, o ser natural, o ser de sabedoria humana, não compreende as coisas de Deus. Porque essas coisas se discernem espiritualmente. E só os espirituais, só aqueles que têm temor a Deus e recebeu a revelação da palavra por meio do Espírito Santo, esse sim tem livre acesso à presença do Pai. Então a verdadeira sabedoria, ela nos leva a conhecer e a compreender a vontade de Deus. Tanto que a Bíblia diz: não sejais insensatos, mas procurai conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então a verdadeira sabedoria, ela nos leva por esse caminho. O caminho de conhecer a majestade suprema. E de não só conhecer, mas de travar um relacionamento íntimo com Ele. Então é isso que Deus está dizendo. Se você quer se gloriar em alguma coisa, se glorie nisso. Em me conhecer. Em saber que eu sou um Deus que uso de misericórdia. Que eu não retribuo aos meus que eu os amo da maneira que eles merecem, mas eu trato eles com compaixão, com amor, com misericórdia, como tratou Davi. Apesar de todas as suas falhas, Deus manifestou compaixão, misericórdia, por amor a Davi. E ele diz claramente que as misericórdias dele se renovam a cada dia e não tem fim. E é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Os que adquiriram sabedoria através do temor e agora andam com Deus, vivem com Deus, se gloria em Deus, em saber que é um servo do Deus Altíssimo, que é um instrumento, que é um vaso, que Deus está usando para o louvor da sua glória. Então é nisso aí que a igreja tem que se gloriar. Não se gloriar na ostentação de riquezas, como muitos aí têm procurado se gloriar nos grandes templos que têm construído, não sei, de 15, 20, 30 portas de um lado, 30 do outro. Ostentação. Não. Ostentação muitas vezes em riquezas materiais. Mostrar carro do ano cada dia, carros e mais carros e tantas coisas outras. Não é nisso que nós devemos, como servos do Senhor, nos gloriarmos. Mas também, meus amados irmãos, a verdadeira sabedoria, ela não é acúmulo de conhecimento. Tem muitas pessoas aí vivendo enganadas, achando que ser sábio é você ter um acúmulo de conhecimento de todas as ciências, até para a sabedoria humana isso é válido.
A sociedade valoriza essas pessoas. Essas pessoas são ilustres, sabe? São pessoas que fazem parte de várias instituições, de várias universidades aí, como patrono, como grandes representantes, por conta dessa sabedoria. Fazem parte, muitas vezes, da academia de letras, é isso? Diante da sua capacidade de conhecer as coisas, das ciências e tudo mais. Mas a verdadeira sabedoria, ela não é acúmulo de conhecimentos de ciências. A verdadeira sabedoria, meus amados irmãos, ela nos mostra a maneira de viver e de pensar e de agir segundo a vontade de Deus. A verdadeira sabedoria está na vida daqueles que pensam e que agem segundo a orientação de Deus e da sua palavra. É aí que você encontra o verdadeiro sábio. Eu acho que eu já contei aqui algumas vezes uma ilustração. Eu vou repetir novamente essa ilustração, que ela nos mostra muitas vezes o contraste entre a sabedoria humana e a falta de sabedoria. Conta-se que um sábio precisou fazer uma viagem. Chegado num determinado lugar, tinha um rio, né, e que só poderia atravessar aquele rio no barco, né? Não tinha como, o rio era fundo, não tinha como atravessar, só se fosse um bom nadador, porque a extensão era grande. E ali tinha um cidadão que fazia aquela travessia diariamente das pessoas que vinham para passar para o outro lado. E esse sábio entrou no barco do cidadão e pediu para atravessar, e foram conversando, e aquele sábio começou a fazer algumas perguntas, fazer um processo de interrogação, podemos dizer assim, aquele barqueiro, né? Aquele cidadão que conduzia aquele barco. Aí o cara perguntava para ele: ô meu amigo, você entende de ciências sociais? O cara disse: não. Aí o sábio dizia: você perdeu metade da sua vida. Você conhece alguma coisa de astronomia, de engenharia, de física, de química? E o cidadão não entendia de nada disso. E toda vez o sábio dizia: você perdeu metade da sua vida por não saber dessas coisas. Você está perdendo, está vivendo à toa, porque não sabe de nada disso, coisa que poderia transformar a sua vida. E aí chegou num determinado momento, o barqueiro começou a tirar a camisa, e aí perguntou para o sábio, né: ô doutor, o senhor sabe nadar? Aí o doutor disse: não. Aí ele se virou para o doutor e disse: infelizmente, o senhor perdeu a sua vida, viu? Porque a canoa bateu aí na pedra e vai afundar, e eu vou aí puxar o barco. Então nós percebemos que muitas vezes é o que acontece com a sabedoria humana. Se sabe de tudo, mas não se sabe o caminho da salvação. Se tem sabedoria para tudo nessa vida, para ir à lua, né? Para explorar os planetas, sabe? Para se criar tanta coisa. A criatividade humana é maravilhosa. A sabedoria humana é uma coisa maravilhosa. Mas só que essa sabedoria não tem conduzido essas pessoas a Deus. Pelo contrário, essas pessoas estão vivendo alienadas de Deus. Então, por isso, a palavra nos diz que nós não devemos nos gloriarmos nessa sabedoria que o mundo oferece, porque ela é alienada de Deus. Devemos buscar, como a Bíblia diz: se tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus que lhe dê a verdadeira sabedoria, a sabedoria de temer a Ele,
a sabedoria de conhecer a Ele, a sabedoria de se relacionar com Ele. Porque é aí que está a verdadeira glória. É isso, a glória que conduz a ter comunhão com Deus. Quando você procura se gloriar nessas orientações dadas pelo Senhor, você vai desfrutar de comunhão com Ele. Você vai viver a verdade da vida. A vida real, o que realmente conta, que vai lhe favorecer, não só aqui neste mundo, mas quando você também deixar esse mundo. Porque quando você vive como viveu Paulo disse, olha, se tem alguma coisa onde eu devo me gloriar, sabe onde era que Paulo se gloriava? Na cruz. Gálatas 6,14, Paulo diz que ele se gloriava na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ele tinha conhecimento da importância da cruz para a sua vida. Paulo era um homem inteligente, um homem letrado e tudo, mas ele considerou todo o conhecimento dele, toda a sabedoria dele como lixo. Foi isso que ele disse, olha, eu considero tudo isso como lixo para poder ter conhecimento da simplicidade do Evangelho de Cristo. Então Paulo, um homem esclarecido, ele deixou de lado todo esse conhecimento para adquirir o conhecimento proveniente de Cristo. Ele diz também que ele se gloriava nas suas fraquezas. Porque quando ele estava fraco, aí era que ele estava forte. Porque quando ele estava fraco, ele vivia na dependência de Deus. Toda vez que você se achar forte, você vai se achar autossuficiente. Mas quando você se achar fraco, impotente, incapacitado para enfrentar as dificuldades dessa vida, você vai reconhecer que você precisa de Deus. Que você precisa do auxílio de Deus, da graça de Deus sobre sua vida. Por isso o texto diz, não se glorie na sua força. Não ostente. Como diz lá o Salmo, uns confiam em carro e outros em cavalos. A força do cavalo, né? Fazendo uma alusão à força do cavalo. Mas o servo do Senhor, o salmista diz, não, mas nós bendiremos ao Senhor nosso Deus. Né? Então é aí que está, é aí que reside a verdadeira sabedoria. Quando nós reconhecemos a esse Deus que age de justiça, de misericórdia e que vai exercer o seu juízo contra todos esses que não têm procurado gloriar-se no conhecimento dele. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque esse é o maior projeto de vida do ser humano, é conhecer o seu Criador, é conhecer o seu Senhor, é conhecer o Deus que reina sobre todas as coisas, que é o soberano de todo esse universo. Viver sem conhecer esse Deus é a maior burrice que pode se fazer, se praticar nessa vida. É a maior loucura. Alguém viver durante toda a sua vida sem se interessar, sem se preocupar em querer conhecer quem é Deus. Mesmo que ele não creia, mas quando nada, eu quero saber quem é esse ser, que tanto se comenta, que tanto se fala. Tem alguns que não querem nem ouvir falar de Deus, que diz que Deus não existe, que Deus está morto. Isso é suicídio. Isso é suicídio, envenenamento. É a mesma coisa que você tomar veneno. As pessoas que agem, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Isso é loucura, a Bíblia diz que ele é louco, ele é insensato. Você contemplar um universo desse
e achar que não existe um Criador, um Senhor que rege tudo isso. E rejeitar então, pior ainda. Além de não querer conhecer, e ainda rejeitar o presente, a graça, a bondade, a misericórdia desse Deus, porque Ele diz que faz misericórdia. Ele é Deus, Ele é o Senhor, que é a majestade suprema, mas é o Deus que age de misericórdia para conosco. Coloca o seu coração nas nossas misérias. É por isso que nós hoje somos regenerados. Por conta dessa misericórdia que não tem fim e que se renova a cada dia. Então, igreja, se nós queremos nos gloriar em alguma coisa, o Senhor nos diz aqui no que deve ser. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Em me conhecer, primeiramente. Segundo, saber que eu sou o Senhor. Terceiro, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque ele diz aqui, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O Senhor se agrada quando ele olha para mim, para você, para a igreja, e vê a igreja se gloriando nessas verdades. A minha realização, porque, queridos, glória tem a ver com realização, glória tem a ver com louvor, glória tem a ver com satisfação, com sucesso, com valorização, glória tem a ver com renome, com fama, com reputação, com vitória, com honra. Tudo isso tem a ver com glória. Então, se você quer ter realização, louvor, sucesso, valorização, se você quer ter um renome respeitado dentro da sociedade, se você quer ter fama, quer ser bem contemplado e visto, não seja pela riqueza, não seja pela força, não seja pelo conhecimento intelectual, mas seja em conhecer a Deus. Que você tenha motivo, razão de se alegrar, de se sentir uma pessoa feliz, bem-sucedida, satisfeita, por poder dizer, eu conheço a Deus. E esse conhecer não é superficialidade, não. É como disse Jó, depois de todas aquelas suas experiências constrangedora de dor e de sofrimento, ele conclui dizendo, antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, que é a realidade de muitos. Falta aquela experiência de saber quem é Deus, de ver Deus se manifestar poderosamente na sua vida, de fazer coisas tremendas e maravilhosas. Então Jó dizia antes, eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora não, agora é diferente. Agora os meus olhos te contemplam, agora eu sei quem tu és o Santo de Israel, tu és a majestade suprema, tu és o Deus criador dos céus e da terra, tu és o meu tudo, o meu universo, o meu mundo. É esse conhecimento que nós precisamos cultivar a cada dia. A palavra está cheia de orientação. Antes, crescei na graça e no conhecimento de Deus, né? Então, vamos ficar por aqui, que nós ainda vamos ministrar, celebrar a Santa Ceia, mas que eu, você, igreja, possamos estar sempre buscando esse caminho de nos gloriarmos nessas verdades, sabe? Que no seu coração você tenha esse gozo, tenha esse prazer de dizer obrigado, Senhor. Obrigado porque eu vivia no mundo de uma maneira cega, sem Deus, sem conhecimento da tua pessoa, das tuas verdades, mas hoje não. Hoje eu te contemplo. Hoje eu tenho questão de entrar
no Santo dos Santos para te adorar, para te servir, para te cultuar. Então que haja em nós essa gratidão, que haja em nós esse louvor, porque não é por nenhum mérito nosso que hoje nós estamos nessa posição. É simplesmente pela graça de Deus. Ele nos deu a graça de se revelar para nós, de nos permitir que nós adquiríssemos um pouco do conhecimento dele. E um dia, o apóstolo João diz que nós o veremos como ele é. Que um dia nós adentraremos na glória e o veremos como ele é. Que esse Deus continue nos abençoando. Amém? Louvado seja Deus.